segundo exercício a ser feito é um programa a ser construído que tem como objetivo o fato de ser construída uma matriz, sendo que essa matriz a ser construída, a ordem, uma matriz quadrada, a ordem da matriz é uma informação a ser passada pelo próprio usuário. Depois dessa informação ter sido recebida pelo programa principal, a matriz deve ser construída. E a construção da matriz será feita mediante uma regra de construção a ser adotada para que se evite fazer a digitação dos elementos. Se, por exemplo, o usuário decidir fazer o procedimento sobre os elementos da função, uma matriz 10 por 10, ficaria digitando aqui 100 elementos ali só durante a etapa de criação da matriz. Então, será feito de forma automática. Na sequência, esse programa ele deve ser composto de 5 funções, sendo que a primeira é uma função que recebe a matriz e mostra a matriz no formato que está habituado a ver aqui, no formato linhas e colunas, né? Então ela recebe como parâmetro a matriz a ser mostrada, aliás, é uma função para imprimir os elementos da matriz ali. Depois também deve ser construída uma função que recebe por parâmetro a matriz lida e encontra o maior elemento da diagonal principal e retorna esse valor. Na sequência, uma terceira função também deve ser construída e tem como característica o fato de, uma vez tendo sido encontrado o maior elemento da diagonal principal feito pela função anterior, essa função nova ela tem como característica o fato de pegar elementos, cada um dos elementos da matriz, e fazer o produto por este maior da diagonal principal que foi encontrado anteriormente ali. Tá? E uma quarta função que recebe a matriz e a informação referente a duas linhas serem passados também como parâmetro para que se faça a troca entre essas duas linhas. Por exemplo, o usuário deseja fazer a troca entre a primeira linha e a segunda linha da matriz. Então, esta função ela recebe como parâmetro a matriz foi construída, mais a informação de quais linhas a serem trocadas. Assim como a quinta função, que seria a última, em vez de trocar as linhas, fará a troca das colunas. Então, vamos ver como é que isso é feito, começando também aqui pelo programa principal, tá? Para que a gente possa já ter uma visão da lógica de funcionamento do programa, como ele será desenvolvido ali. Na sequência, a gente fará a construção das funções. Então, começando aqui pela definição da matriz. Vou criar uma matriz, chamar de matriz, que será feito, né, a construção, como eu já mostrei em slides anterior, quando se trabalha com matriz. Então, crio aqui uma lista, na verdade, né? Na verdade, a matriz ela pode ser interpretada como sendo um vetor de vetor, né? Isso depois vai ficar mais claro quando a gente mostrar quase a construção e a impressão dessa matriz ali. Na sequência, a gente vai pedir para que o usuário digite a ordem da matriz a ser criada, que é uma informação segundo o enunciado do problema, fica a cargo do usuário passar essa informação. Então eu vou pedir para que o usuário digite qual a ordem dessa matriz a ser criada. Vou aqui, digite a ordem da matriz. Aspas duplas, mais um parênteses. Bom, isso aqui é a variável que vai definir a ordem da matriz a ser criada.
vai supor trabalhar com a matriz quadrada. Na sequência aqui, para que na hora de ser mostrado não fique tudo uma linha grudada a outra na sequência, eu mando pular, né, uma linha na hora de mostrar a matriz quando a função que será responsável por mostrar a matriz for chamada. Agora o passo seguinte seria a construção da matriz propriamente dita. Fora isso, para i variando de 0 até quando? Até ordem, tá? Que é a dimensão da matriz que foi definida pelo usuário. Faça o quê? Nesse processo de criação de matriz, o que a gente faz? Eu falei que matriz pode ser pensada como um vetor de vetores. Tá? Qual seria o significado desse termo ali? Seria um vetor onde cada elemento do vetor é um outro vetor. Eu escolhi um vetor de vetores. Primeiramente eu vou, né, criar uma linha. Então esse laço de repetição mais externo, cuja variável de controle é o i, ela será responsável pela criação que eu chamaria de uma das linhas da matriz. Tá? Então aqui eu estou fazendo o que com esse comando aqui? Criando ou atribuindo à matriz original ali um elemento vazio ali, tá? Que seria a construção da primeira linha ali. Uma vez tendo sido definida essa primeira linha, eu vou preencher essa primeira linha com os primeiros elementos da matriz a ser criado, ou da primeira linha a ser criada aqui. Como é que eu farei isso? Para J. Isso é uma maneira de fazer, tá? Existem outras. Isso é uma maneira que eu encontrei que achei que vocês poderiam ter um entendimento mais tranquilo. Então, com esse segundo for, que faz parte do primeiro, são dois for embutidos, eu vou fazer o que? A criação dos elementos da linha que eu acabei de criar no passo anterior, que seria a primeira linha. Então, quando i for igual a 0, eu faço um acréscimo ao vetor matriz. Então, aqui, ó, nesse contexto aqui é como se fosse na verdade é um vetor, uma lista vazia. Essa lista eu vou acrescentar um elemento ali, vazio. Quando? E aí, ainda nessa lista ali, que ainda tem um único elemento vazio, eu vou acrescentar outros mais. De que maneira eu faço isso? Matriz i, ponto. Bem, e aí eu vou usar uma regra de criação aqui, por exemplo, sei lá, i mais j. Tá? Seria a minha lei de formação dessa matriz aqui. Então, para isso, eu vou fazendo para todos os valores de I e de J, eu vou estar criando, na verdade, uma matriz. Eu vou estar criando a primeira linha para igual a 0, segunda linha para igual a 1, e assim até o valor da ordem da matriz. Tá? E aí eu vou construindo os elementos que compõem cada uma das colunas dessas linhas que são criadas anteriormente ali. Por exemplo, se mostrar aqui o conteúdo dessa matriz que foi criada, só mostrar aqui
expressão da matriz criada aqui, ó, sem mostrar isso no formato matricial por enquanto. Então, fazendo aqui aos poucos, só esse trechinho aqui, criar a matriz, definir a matriz, pedir para o usuário distância a ordem da matriz, e aqui a construção da matriz segundo uma regra que foi proposta aqui. Vamos ver como é que ficaria. Linha 8. Faltou um in aqui. Então, o usuário está sendo solicitado a digitar a ordem da matriz. Vamos supor que quero criar uma matriz 3x3. Então, a ordem da matriz. Que aparece, por isso que eu falei aqui, ó. Uma matriz pode ser pensada como sendo um vetor de vetores. Esse aqui é um vetor, né? Qual é o primeiro elemento desse vetor? É um vetor, cujos elementos são 0, 1 e 2. O segundo elemento desse vetor é um vetor, cujos elementos são 1, 2 e 3. O terceiro elemento desse vetor é um vetor, cujos elementos são 2, 3 e 4. Que isso, na verdade, se eu mostrar numa outro formato, a gente teria uma matriz 3x3. Tá? Primeira linha, segunda linha e a terceira linha. Por isso que eu disse que a gente pode pensar uma matriz como sendo vetor de vetores, que o interpretador Python encara dessa maneira. Então, está construída a matriz. Criar uma outra regra de formação aqui é só alterar essa proposta aqui, por exemplo. Cada elemento da matriz será composta por 2 vezes o valor da linha que ele ocupa, mais 3 vezes o valor da coluna que ele ocupa. Isso me daria uma matriz 4x4, por exemplo. Daria uma outra configuração, minha matriz, cujos elementos seguem essa regra de formação aqui. Primeiro qual é o valor da linha que ele ocupa? 0. 2 vezes 0, 0. Qual o valor da coluna que ele ocupa? 0. 3 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. Então, o primeiro valor é 0. Segundo elemento da minha matriz. Qual é o valor frente à linha que ele ocupa? 0. 2 vezes 0, 0. E o valor da coluna? 1. 3 vezes 1, 3. 3 mais 0, 3. Então, 3 é o valor referente ao segundo elemento. E assim, sucessivamente. Então, mostrei aqui, primeiramente, a criação da matriz. A gente precisa da matriz ser criada para depois chamar as funções, serão também criadas, né? Para que elas façam a tarefa que foi atribuída a ela aqui. Então, eu vou deixar essa linha aqui por enquanto como comentário e seguir em frente. A construção da lógica do programa a ser desenvolvido está ainda na etapa inicial, que seria só a criação da matriz. Na sequência, uma vez tendo sido criada a matriz, eu vou fazer a chamada da função para mostrar o conteúdo da matriz criada naquele formato matricial. Então, supondo que eu vou criar uma matriz, uma função cujo nome é mostra matriz. Vou chamar essa minha função de mostra matriz, que, como dito no enunciado do problema, essa função cujo nome é mostra matriz recebe como parâmetro a matriz lida ou criada, tá? Para que seja mostrado naquele formato matricial. Então, antes das prosseguimento aos demais, a lógica subsequente da criação do programa, eu vou já fazer a definição dessa minha
função mostra a matriz, mostrando exatamente qual seria o comportamento dessa função, que tem como principal objetivo fazer com que a matriz seja mostrada naquele formato matricial que vocês estão habituados a ver. Tá? Então, vou criar aqui a minha função, cujo nome é mostra matriz. E essa função, ela foi dita no enunciado que ela tem como recebimento um parâmetro que é uma matriz, que na definição eu boto como um parâmetro formal, que eu estou chamando de A nesse caso aqui. Então, 2 pontos por definição, e aqui vem o corpo da função. Essa função consiste de 2 for embutido, para que uma matriz seja mostrada naquele formato que vocês conhecem. E aí entra aqui, nesse caso, né, aquilo que eu havia mencionado no exercício anterior, que eu poderia não saber a priori qual a dimensão de um vetor, nesse caso qual a dimensão da matriz, preciso saber, mas eu consigo descobrir, porque tem uma função que me devolve qual o tamanho o comprimento de um vetor. Nesse caso aqui seria o comprimento de uma linha, como é quadrada, eu tenho a ordem da matriz obtida utilizando a função, devolve o comprimento de um vetor, a quantidade de elementos de um vetor. Então, usando essa função, eu consigo descobrir qual a dimensão da matriz. Eu, no caso, estou falando a função mostra a matriz. Então, ela não precisa saber dessa informação, a função mostra a matriz. Porque, com base somente no recebimento da matriz, consegue-se descobrir qual a dimensão dessa matriz utilizando essa função. Então, para ir variando de 0 até o comprimento da matriz, tem a ordem da matriz, depois outro for embutido, também de 0 até o comprimento, que é quadrada, né? Faça o que? Mostrar cada elementozinho da matriz, utilizando essa estratégia aqui. Formato de inteiro, porque os valores são todos inteiros, convertido para inteiro, mostra um elementozinho da matriz A, índice I, J. Lembrando que eu já falei em slides anteriores, uso do AND, para quê? Para que eu possa mostrar cada elemento e só não pule para a linha subsequente. Para que mostre a primeira linha, o final termo da primeira linha, ou seja, quando termina a variação do J, aí sim que eu passo para a próxima linha. Tá? Esse passar para a próxima linha seria antes de voltar a dar um incremento no I, eu faço com que o cursor pule para a linha subsequente. Aqui eu estou forçando de modo que o cursor possa pular para a linha subsequente, e aí volta, né? Então, mostra toda a variação, desculpa, após o término da variação da variável J, mostra todos os elementos daquela linha. Uma vez tendo sido mostrado, o cursor ainda permanece naquela linha. Se eu não tivesse utilizado nenhuma estratégia, a próxima linha a ser mostrada permaneceria ali com o cursor naquela mesma linha, continuaria, mas aí, em vez de retornar e dar o incremento devido na variável I, de controle do for mais externo, antes
do retorno, eu peço para que o cursor seja posicionado na linha seguinte, incrementa o i, volta a repetir isso tudo outra vez, só que agora, como o i já está com outro valor, trata-se da segunda linha. Então, primeira, segunda, quantas linhas forem necessárias ali. Essa seria a função que tem como característica o fato de mostrar a matriz naquele formato matricial. Então vamos testar aqui, para ver se isso ocorre. Pedido para que entre com a ordem da matriz, está com a 4x4. Tá? Então, ver que já saiu quase que no formato como eu gostaria. Porém, os valores estão todos eles muito próximos, um grudadinho ao outro aqui. Como é que eu resolvo isso? Por isso que é bom a gente construir os programas nessa perspectiva de uso de funções. Porque assim, eu sei que o resultado não é bem isso que eu gostaria que fosse. Então, alguma coisa não está devidamente feita de acordo na função que tem essa característica ou essa responsabilidade de fazer com que a matriz seja mostrada. Aí vou lá naquele trecho particular, que é esta funçãozinha aqui, e faço a alteração devida. Tá? Por exemplo, eu posso inserir aqui, de tal forma que cada elementozinho a ser mostrado, posso acrescentar um espaço aqui. Mostra o primeiro, dá um espaço, mostra o segundo, dá um espaço e assim vai. E aí eu vou testando para ver, né, se chega no... Ó, tá do jeito que eu quero. Se tiver, eu paro por aí. Se não, não gostei, ficou aqui, ainda não está bem alinhado. Então eu posso melhorar, em vez de dar um espaço, aquele caractere de pular uma coluna. Aí eu vou testando. Você pode observar que eu estou só fazendo alteração na função que trata da pressão da matriz. Tá? Nenhum outro trecho do programa eu estou alterando. O resto permanece como estava antes. Senão, a única coisa que está me incomodando por enquanto é a matriz que não está sendo mostrada como eu quero. E quem é responsável por isso é essa função. Então eu só faço alteração nela. Vamos ver. Ó, agora sai do jeito que eu quero. Tá? Se fizer aquele outro formato anterior, posso voltar, mas eu só altero aqui. Essa é a vantagem de utilizar funções nos programas aqui. Dando prosseguimento, então a gente já construiu a primeira função. Dando prosseguimento aqui, agora a gente teria que construir uma função, tá? Ou seguindo a lógica aqui, teria que chamar uma função, né, que tem como, digamos assim, principal objetivo fazer com que seja encontrado o maior elemento da diagonal principal. Tá? Então eu vou chamar aqui por exemplo, criar melhor uma variável que eu vou chamar de maior, ok? O maior print principal. Como essa função que eu irei criar, ela vai retornar um valor, por isso que eu estou fazendo a chamada da função dessa maneira. Qual? Criando uma variável para o recebimento do retorno da função a ser chamada. Então essa variável ela vai conter o resultado do retorno da função. E eu vou chamar essa função de maior. A esta função, quando chamada, a ela deve ser passado a matriz que foi criada no passo anterior, cujo nome é matriz.
Então, assim que eu faço a chamada de uma função que retorna o valor. Quando retorna o valor, tem que ter alguém para o recebimento desse valor. Esse alguém é uma variável, regra geral. Tá? Salvo quando eu estou chamando funções que manipulam vetores ou matrizes, e aí passa o endereço e mexe diretamente. Então, agora o que eu farei seria a construção, fazendo passo a passo, né? Você não poderia fazer todo o programa aqui, mas estou fazendo passo a passo. Seria a construção dessa função que tem como característica o recebimento da matriz e a verificação de qual o maior elemento da diagonal principal. Então vamos lá, para a construção dessa função, que pode vir na sequência logo abaixo da função que foi construída para mostrar. Tá? Não é aqui. Então aqui está a função que foi construída para mostrar. Abaixo dela aqui eu tenho a construção da minha definição da função que descobre qual é o maior elemento da diagonal principal. Então o nome da função eu já sinalizei no programa principal, maior. E agora eu vou escrever o comportamento dessa função. O nome dela é maior, ela recebe uma matriz como parâmetro, que eu posso chamar de A também, que é independente daquele parâmetro formal A que está na matriz, na função mostra matriz. Tá? Ou poder chamar de lá M, por exemplo, qualquer coisa. Esse parâmetro aí não vai alterar em nada o nome que eu utilizar. Né? E aqui eu começo a descrever a minha função que tem como característica, descobrir qual é o maior elemento diagonal principal. Para isso eu vou usar uma variável auxiliar aqui que eu chamei de maior, variável. Aliás, para não causar confusão com o próprio nome da função, também não funcionaria igual, eu vou utilizar aqui uma variável que chama de auxiliar, e a essa variável eu vou atribuir o primeiro elemento da matriz, cujos índices é linha 0, coluna 0. Por que isso? Porque eu vou partir do pressuposto que o maior está na primeira posição da matriz, linha 0, coluna 0. E partindo dessa hipótese, eu vou fazer uma comparação de todos os elementos que pertencem só à diagonal principal para descobrir, dentre eles, qual é o maior. Como eu faço isso? Criando um laço de repetição. Aqui novamente eu vou usar aquela estratégia de pegar comprimento ou a ordem da matriz de forma automática, precisando dessa função. Devolve a ordem da matriz, né, ou o comprimento de um vetor. E esse laço de repetição ele consiste em fazer um comparativo entre cada elementozinho da diagonal principal com a variável auxiliar. Uma vez que eu faço esse comparativo e encontro um desses elementos da diagonal principal que seja maior do que já está contido na variável auxiliar, eu faço a atualização dessa variável. Como? Então, utilizando uma estrutura de seleção. Né? Então, se conteúdo do elemento da diagonal principal, cuja especificação é M, que é o nome do parâmetro formal, que se refere à matriz a ser recebida, índice linha I, coluna I. Por que I? Não importa aqui, ó. Isso aqui você tem que estar ciente de que o valor ou a referência que eu colocar aqui
nesse colchete mais à esquerda, ele se refere ao número da linha do elemento e mais à direita ao número da coluna do elemento. Se eu botei aqui I, o valor de I vai estar sempre mudando nesse laço de iteração, vai ser o mesmo, tanto para o valor da linha quanto para o valor da coluna. Porque eu sei que os elementos da diagonal principal, todos eles têm os valores de I e J iguais. Ou seja, o valor da linha e o valor da coluna são todos eles iguais. Então, o primeiro elemento é 0, 0. O segundo elemento é 1. O terceiro elemento é 2, 2. Se for por exemplo, uma 3x3. Tá? Então, com base nesse comportamento, nessa verificação, eu utilizei simplesmente a forma mais simples possível, utilizaria esse comparativo sendo feito dessa maneira. Então, se M e I for maior do que está atualmente na variável auxiliar, faça o quê? Faça auxiliar receber o elemento que acabou de ser encontrado como sendo maior. E como essa função ela tem retorno, eu indico o que deve retornar. De que maneira? Utilizando a palavra-chave return. O que eu mando retornar? O conteúdo da variável auxiliar. Vamos ver se isso aqui de fato funciona. Tá? Então, a lógica do programa principal, por enquanto, consiste do quê? A criação da matriz. Tá aqui, ó. Todo esse trecho aqui é o que permite fazer a criação da matriz. Depois, chamada da função para mostrar a matriz construída em formato matricial. Chamada da função para descobrir qual é o maior elemento da diagonal principal. E aí, para a gente conferir, né, fazer a verificação, eu mando mostrar este valor ali. Por exemplo, maior elemento da diagonal principal é maior prim. Tá? Só para a gente poder conferir aqui se de fato isso aqui, essa lógica vai funcionar. Então, vamos testar. Não ver nenhum erro de digitação. Vamos testar uma matriz 4x4, seguindo aquela lógica de formação, ou aquela regra de formação ali para a matriz. Então, vamos conferir aqui. Ó. A matriz criada foi essa. Os elementos da diagonal principal é 0, 5, 10, 15. E foi identificado como sendo o maior elemento da diagonal principal o valor 15. De fato, confere. Então, a lógica está ok. Até esse ponto. Né? Se caso eu tivesse dado algum erro aqui, né, tivesse cometido algum erro aqui e dado um valor estranho, eu veria qual o comportamento da função que descobre qual é o maior da diagonal principal, se provavelmente tem algum erro aqui. Eu só ficaria concentrado nesse trecho aqui da função que tem como característica ou como responsabilidade o fato de descobrir o maior da diagonal principal. Vamos supor que eu tivesse digitado aqui por algum equívoco aqui, em vez de maior, o sinal de menor. Tá? Mas eu estou querendo descobrir o maior. E aí para fazer a execução, uma matriz de ordem 3, por exemplo. Ó, pelo que a gente pode notar aqui, né, nessa matriz que foi gerada, o maior elemento da diagonal principal é 10, mas saiu aqui como resultante 0. Aí eu digo, pô, mas 0 é o menor, não é o maior. Aí eu já pude perceber, nesse caso aqui, que tem um erro de lógica
na construção da função que determina o maior da diagonal principal. Esse aqui é o meu programa, né, o programa principal, chamada da função. E aí o que eu devo fazer? Só fazer a investigação que o erro está nesse trecho aqui. Qual? Que é o que tem como, digamos assim, é responsável por encontrar o maior elemento da diagonal principal. Aí, fazendo uma análise desse código aqui, eu chego à conclusão: eu errei aqui, em vez de ser menor, tinha que ser maior. Aí eu faço a correção somente nessa linha, meu programa. Frente à função que tem essa característica de descobrir o maior, e testo novamente. Faço os devidos testes, faço a verificação e agora verifico que o resultado é o esperado. Então, a lógica está ok, aí eu vou seguir em frente. O passo seguinte agora seria, tendo sido feito a função, melhor dizendo, que tem como característica descobrir qual é o maior elemento da diagonal principal, eu vou construir agora uma função que recebe a matriz e o maior elemento da diagonal principal e faz o produto de todos os elementos da matriz pelo maior da diagonal principal. Então, nesse caso aqui, o que nós teríamos, seguindo a lógica do programa de construção do programa principal? Seria, por exemplo, chamar a função, que eu vou aqui denominar ela de multiplica, e eu passarei como parâmetro para esta função uma matriz que foi construída e mais quem? O maior elemento da diagonal principal, que foi proveniente do retorno da função que eu acabei de construir agora há pouco, cujo nome é maior prim. Tá? Então essa seria... Vocês podem observar aqui que o meu programa principal ele vai ficando cada vez mais enxuto, porque todas as outras partes referente à resolução do problema como um todo, maior parte dessa solução fica distribuída entre funções. Então o código fica muito fácil de entender, porque se vocês olharem o programa principal, vocês conseguem entender facilmente a lógica de funcionamento. Tá? Então agora eu vou partir para a construção da função que vai fazer produto entre o maior elemento da diagonal principal pela todos os elementos da matriz. Então vamos seguindo aqui. Próxima função que eu vou definir, que é a função multiplica. Essa função ela recebe dois parâmetros, que é uma matriz e um valor inteiro. Tá? Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de B, que é a matriz a ser recebida, e um valor inteiro aqui que eu vou chamar de, por exemplo, M de maior. Então a definição da função em termos formais está feita, é o nome e os parâmetros que ela precisa receber. Agora eu vou descrever o comportamento dessa função. Novamente eu vou utilizar aqui uma variável auxiliar. Aliás,
não seria necessário, porque aí que eu vou ter já o recebimento desse maior. Então, o que eu tenho que fazer é pegar cada elementozinho da matriz. Então, para aí. Volta a utilizar aquela estratégia. Então, eu vou pegar todos os elementos da minha matriz, eu vou fazer 2 for embutidos, né? Para que eu possa varrer todos. Um com a variável de controle I e outro com a variável de controle J, para diferenciar os índices dos elementos da matriz ali. Também utilizando essa estratégia aqui. Eu vou reconstruir a matriz, ou reescrever a matriz, fazendo com cada elementozinho da matriz, ou seja, cada B e J, seja atualizado ou reescrito pelo valor antigo. Tá? Multiplicado por M, que é o maior que é passado como parâmetro pelo programa principal, certo? Então, feito isso, está finalizado, digamos assim, a tarefa da função multiplica. Só isso ela faz. Ok? Uma vez tendo sido feito a chamada da função multiplica, eu já tenho em mente, pela lógica de funcionamento, que essa função ela recebe a matriz e faz o produto entre cada elemento da matriz pelo maior elemento da diagonal principal. Se eu quiser comprovar isso, fazer a verificação, eu faço o quê? Chamo a função cujo nome é mostra matriz e peço para mostrar a matriz novamente. Eu sei, pressuposto que ela já foi alterada quando da chamada da função multiplica. Para fazer essa verificação, eu tenho que mandar mostrar novamente, agora a matriz alterada. Para mandar mostrar é só chamar a função. Se eu não tivesse usado essa prerrogativa de uso de funções, eu teria que reescrever esse código aqui, ó. Toda vez que eu quisesse mostrar a matriz, tantas e quantas fossem necessárias, às vezes, para mostrar a matriz, eu teria que repetir esse código. Tá? Teria que copiar e colar 3, 4 vezes, quantas fosse necessário para mostrar a matriz. Utilizando função, eu não preciso. Eu só aciono a função no instante que eu desejo que a matriz seja mostrada. É o que está sendo feito aqui. Então vamos testar agora com essa nova função que foi construída. A ordem da matriz é uma 3x3 aqui. Ó, conferindo, a matriz que foi gerada, né? O maior elemento da diagonal principal é 10 e a nova matriz seria o produto de 10 vezes cada elementozinho da matriz. Pode conferir aqui, ó, 10 vezes 2, 20, 10 vezes 4, 40, 10 vezes 3, 30 e assim até o último elemento, 10 vezes 10, 100. Então, a lógica também para esta função está ok. Dando continuidade, as duas funções as duas últimas a serem construídas é uma que faz a troca entre duas linhas e a outra que faz a troca entre duas colunas.
Nessa perspectiva, e como foi dito lá no enunciado do problema, essas informações de quais as linhas a serem trocadas, quem irá passar é o próprio usuário. Então, se é o próprio usuário, no programa principal deve ser pedido para que o usuário informe qual a linha que ele quer que seja trocada, ou quais as linhas que ele quer que sejam trocadas. Então, eu crio uma primeira variável, que chama de linha 1, né, e peço para que o usuário digite o valor da linha a ser trocada, por exemplo. Escolha a primeira linha, ou o valor da primeira linha, o valor da primeira linha a ser trocada. Depois eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar de linha 2, um comando similar a este aqui, só vou mudar aqui para linha 2. Tá? E vou chamar a função denominada troca-linhas. Esse é o nome da função que eu irei criar, troca-linhas. E essa função, ela, por definição, no enunciado do problema, quando chamada, a ela deve ser passado 3 parâmetros. Primeiro é a matriz. Segundo é a informação da primeira linha a ser trocado. E o terceiro, a informação da segunda linha a ser trocada. Então vamos partir para a construção dessa função que faz esse procedimento de trocar as linhas. Então o nome da função eu defini ali que é troca linhas. Tá? Conferiu, tem que ser o mesmo nome que eu já troca linhas. Já havia lá definido no programa principal. E por definição, essa matriz ela recebe 3 parâmetros. Primeiro que é uma matriz, que eu vou chamar de mat, por exemplo. Depois um valor inteiro, que eu vou chamar de lim. E lim2. Tá? Então é uma função que recebe 3 parâmetros, uma matriz e 2 linhas. E agora eu vou partir para a definição do comportamento dessa função. Como se fará essa troca? Essa troca se dará mediante um laço de iteração, tá? Que será feito da seguinte maneira. Então, para ir variando de 0 até o comprimento da matriz, mat faça o quê? Vou abrir mais um espaço aqui para deixar bem claro a construção desse código. Faça o quê? Eu vou utilizar uma variável auxiliar que vai guardar
inicialmente um primeiro elemento daquela linha, primeira linha a ser trocada. Eu vou chamar de mat índice lim1 índice i. O que eu quero fazer com isso aqui? Imagina a linha da matriz, primeira linha. O primeiro elemento, a especificação dele é 0, 0. O segundo é 0, 1. O terceiro é 0, 2. O quarto é 0, 3, se for uma 4x4. Então, o valor referente à linha que o elemento ocupa, ele é fixo. Por isso que eu mantive aqui o valor da linha, um valor constante, fixo. Tá? Que é a linha que eu quero trocar. Então, supondo que eu quero trocar a primeira linha com a segunda linha. Então, o primeiro elemento que vai ser guardado nessa variável vai ser 0, 0, quando ele for igual a 0. Por que eu estou fazendo isso? Que esse elemento ele vai ser alterado nesse segundo passo aqui, dentro do laço de repetição. Passo esse, ó, pegue-se esse elemento, partindo do pressuposto que eu estou trocando a primeira com a segunda, cujo índice, né, da valor referente à primeira linha é 0. Então, pegue esse primeiro elemento que ocupa a primeira linha da matriz, supondo, como eu falei, que eu estou fazendo a troca entre a primeira linha e a segunda, cuja referência é mat linha lim1 i, tá? E faça a seguinte atribuição. O valor referente à linha subsequente, que é mat lim, agora não mais índice 1, mas índice 2. Aliás, lim2, tá? Porque seria a outra linha a ser trocada. Mas mantendo o mesmo valor da coluna, ou seja, eu vou trocar elemento, seria elemento, seria o primeiro elemento da primeira linha com o primeiro elemento da segunda linha. As colunas de ambos são as mesmas, por isso que o valor de i é o mesmo nessas duas atribuições aqui. Como eu fiz essa atribuição aqui, ó, esse valor, nessa segunda linha aqui, como eu fiz essa atribuição aqui, esse valor ele foi alterado em relação ao original. Eu perdi a informação original. Porém, como eu lembrei de salvar aqui, ó, tá? Como eu lembrei de salvar aqui antes de fazer a atribuição, ele foi salvo. Então, a informação não foi perdida. Foi reescrita. Na matriz em si, eu já tenho outro valor, mas como eu me preocupei e lembrei de salvar, agora eu faço a restauração. Né? De que maneira? Mat índice linha 2 índice e recebe auxiliar. Seria o valor original do primeiro elemento da primeira linha que foi nesse segundo passo aqui, ele já está alterado. Então, se eu fizesse aqui mat linha 1i recebe mat linha 2i, e aqui no final mat linha 2i recebe mat linha 2, ela recebe mat linha 1i, eu faria, na verdade, era uma cópia. No final, as duas linhas com os mesmos valores. Mas como eu fiz esse salvamento prévio aqui e restaurei no final, aí eu estou fazendo de fato a troca. Tá? Depois a gente pode mostrar aqui isso passo a passo. Vocês vão ver claramente. Se vocês fizerem manualmente, vocês vão perceber que a troca está sendo efetuada. Se eu não tivesse feito antes o salvamento aqui, aí faria uma cópia, não a troca. Então, com isso, encerra a troca entre as duas linhas. É um código relativamente simples, mas
toda essa preocupação em salvar inicialmente aqui é o que seria, digamos assim, a chave crucial para a lógica desse procedimento de troca. E é o que a gente vai agora fazer a confirmação, né? Então, já está aqui contemplada a chamada dessa função que faz a troca das linhas. A função foi construída e agora é só rodar o programa para ver se de fato as linhas serão trocadas. Para a gente comprovar, eu novamente vou chamar a função que mostra a matriz para ver se realmente as linhas foram trocadas. Se eu não mudar mostrar, eu não consigo ver. Então vamos lá. Vamos uma matriz 3x3, mais curto para a gente conferir. Aqui foi gerada a matriz, foi feito o produto, né? Então vou partir agora dessa matriz aqui, ó. Ok? Que é a matriz que já está com alterada, feito produto de cada elemento pelo maior da diagonal principal. Está sendo pedido para o usuário para ele informar qual a linha que ele quer trocar. Eu quero trocar a primeira com a segunda. Lembrando que sempre a referência de linha e coluna começa com 0. Se ele quer trocar a primeira com a segunda, então ele tem que digitar a primeira 0 e a segunda 1. Então vamos conferir aqui. A primeira linha era originalmente 0, 30, 60. E a segunda era 20, 50, 80. Resultante disso seria 20, 50, 80, que seria a antiga segunda linha, passou a ser a primeira. E a antiga primeira linha passou a ser a segunda. Então 0, 30, 60. Tá. E por último, nós agora teríamos a construção da lógica referente à função que faz a troca das colunas. E pelo enunciado do problema também é muito similar. O usuário tem que digitar qual a coluna que ele quer trocar. Eu vou aproveitar esse código aqui para não ter que digitar. Vou mudar a redação e vou chamar aqui de coluna 1 e coluna 2. Escolha o valor da primeira coluna a ser trocada. Escolha o valor da... Aqui ficou igual segunda coluna a ser trocada. Tá? Aproveito e altero isso aqui segunda. Senão poderia confundir o usuário aqui. E o nome da função, em vez de troca linha, chamar de troca colunas. Uma outra função a ser criada, passando como parâmetro matriz, tudo em função da matriz originalmente criada. Mas agora já com todas essas alterações feitas, né? Coluna 1 e coluna 2. Tem uma maneira da gente poder fazer todos esses procedimentos mantendo preservada a matriz originalmente que foi gerada lá, fazendo uma cópia e depois fazendo todos esses procedimentos sobre a cópia. Tá? Aí elas preservam a matriz original e vai gerando-se nova matriz com essas alterações. Então foi feita a chamada da função para fazer a troca das colunas e agora é só definir essa função para fazer a troca das colunas. Vai ser uma função muito parecida com essa que tem aqui. Vou aproveitar esse código.
Vocês vão ver que é muito parecido. Por isso que eu vou fazer o reaproveitamento desse código e fazer as devidas alterações para que ele seja adaptado para a troca das colunas. Então o nome da função não é mais troca linhas, e sim troca colunas. Passando como parâmetro mat coluna 1. Só para ficar diferente, mas poderia ser o mesmo nome, ser usado como parâmetro formal, isso nada impede. Aqui permanece. E aqui, como é troca de colunas, é só inverter o processo. Em vez de manter fixo o valor da linha, eu mantenho fixo o valor da coluna. Por isso que eu disse que eu ia aproveitar esse código que é bem parecido. Então aqui é I e aqui é coluna 1. Aqui seria salvar, depois trocar, a troca feita aqui, entre elemento e elemento. Aqui agora aqui é da segunda coluna. Então, atribui ao elemento da primeira coluna o conteúdo do elemento da segunda coluna. Tá? Quem está variando agora são as linhas. As colunas que permanecem fixas. O I está variando. Cada iteração I assume novo valor. Então o I está variando. Como eu botei o I referente ao índice da linha, o I, as linhas estão variando. Eu só faço as trocas entre as referências entre as colunas. E por último eu faço a restauração do valor que foi inicialmente lá preservado. Que foi o elemento que ocupa a primeira coluna a ser trocado. Aliás, aí coluna 1, certo? Então, mate coluna 1, ele foi salvo aqui. Desculpa, mate coluna 2. Que o mate coluna 1 foi alterado aqui, atribuído o elemento da segunda coluna para a primeira coluna. Por último, restaura o elemento da primeira coluna, que foi salvo com a variável auxiliar, para compor ou passar a ser o elemento agora que vai compor a segunda coluna, a ser trocado. Com isso, a gente conclui aqui o procedimento de troca entre as colunas e vamos testar. Então foi chamada a função para trocar as colunas. Na sequência, mostrar a matriz para conferir. Chamo novamente a função que mostra a matriz com as colunas trocadas. Ordem da matriz, no 3. Primeira linha a ser trocada. Agora vai trocar a primeira, aliás a segunda, cujo índice é 1, com a terceira, cujo índice é 2. Feita a troca entre a segunda e a terceira. 20, 50, 80, 40, 70, 100. 40, 70, 100 e 20, 50, 80. Trocou. Agora é pedido para fazer a troca entre as colunas, com essa matriz aqui agora que já está devidamente alterada. Eu quero trocar, por exemplo, a primeira coluna com a segunda coluna. Primeira coluna, referência é 0. E a segunda coluna, a referência é 1. Então, inicialmente era 0, 40, 20, 30, 70, 50.
No final a gente tem 30, 70, 50, essa coluna passou a ser a primeira e a primeira passou a ser a segunda. Tá? Então, com isso, a gente conclui aqui todas as funções que foram pedidas para serem feitas e o programa fica finalizado agora composto de praticamente chamada de funções. O que tem no programa principal, termos assim de a lógica, olhar aqui e ou acompanhar o funcionamento da lógica do programa, fica muito fácil de entender, né? O programa principal ele começa a partir daqui. Então eu botei aqui comentário aqui, ó. Programa principal começa a partir daqui, que é a lógica consiste da construção da matriz. Então, até aqui é feita a construção da matriz. Depois segue-se chamada de uma função para mostrar a matriz construída, chamada de uma função para retornar o maior elemento da diagonal principal, chamada da função para fazer o produto entre esse maior elemento da diagonal principal por cada elemento da matriz, chamada da função para mostrar a matriz agora já alterada. Depois é pedido para o usuário entrar com duas linhas que ele deseja que seja feita a troca entre elas, chamada da função para fazer a troca das linhas, mostrar a matriz novamente. Depois é pedido para o usuário entrar com dois valores de duas colunas a serem trocadas, chamada da função para trocar as colunas e a matriz mostrada no final com todas as alterações feitas. Com isso, conclui esse segundo exercício e fica como, digamos assim, para vocês pensarem, ver como é que se faz, alterar esse programa ou acrescentar a esse programa mais uma função que consiste em pedir para que o usuário entre com uma informação referente a uma linha e a uma coluna, e essa função fará a troca entre linha e coluna. Então, se o usuário digitar, eu quero que seja feita a troca entre a primeira linha e a primeira coluna, o programa tem que fazer isso. Aliás, a função tem que fazer essa troca. Ou quer que seja feita a troca entre a segunda linha e a matriz 4x4 e a quarta coluna, a função deve fazer o que foi pedido. Tá? Então pense e veja como é que faz esse procedimento para fazer essa troca entre linhas e colunas, não mais entre linhas e colunas, porque agora é um pouquinho mais elaborado essa lógica para fazer a troca entre linhas e colunas, mas é muito parecido com o que já mostrei aqui entre linhas e entre colunas.